Olá! Quem é que não gosta de desfrutar da sombra de uma árvore, não é mesmo? Hoje o nosso assunto é sobre arborização urbana. A arborização de uma cidade, assim como as áreas verdes, desempenham um papel fundamental na qualidade de vida da população, principalmente no que se refere ao conforto ambiental proporcionado por elas. Os seus benefícios compreendem as questões ecológicas, estéticas, econômicas e sociais, podendo destacar a melhoria da qualidade do ar, o aumento da umidade atmosférica, que refresca o ambiente urbano, a diminuição da intensidade de ruídos, a produção de sombras, embelezam a paisagem e proporcionam a sensação de contato com a natureza. Portanto, a arborização urbana é essencial para que a população tenha uma vida mais saudável e um meio ambiente mais puro e equilibrado. Olá! Você sabia que as árvores possuem um papel muito importante na relação entre o homem e o meio ambiente, garantindo assim uma melhor qualidade de vida? Pois é, arborização urbana. Este é o tema do Ambiente por Inteiro de hoje. Há muito tempo, o homem vem trocando o meio rural pelo meio urbano. As cidades foram crescendo, na maioria das vezes, de forma muito rápida e desordenada, sem um planejamento adequado de ocupação, provocando vários problemas. Em relação à árvore, a gente tem que desmistificar alguns conceitos de senso comum. Que muitas vezes as pessoas não querem plantar árvores, não querem ter árvores na calçada, porque elas acham que a árvore vai atrapalhar. Porque vai entupir calha, ou cai muita folha, tem que varrer, então vai dar trabalho. Então essa é uma das coisas que a gente, se acontece uma coisa dessa, é porque a árvore não está adequada àquele ambiente. Então tem que ter árvores adequadas à calçada, tem que ter árvores de pequeno porte, médio porte. Então tudo isso tem que ter uma adaptação da vegetação urbana, no caso da arborização urbana, com aquilo que a pessoa pretende, né? Há quem diga que as árvores são verdadeiras fábricas de saúde. Além de enfeitarem o ambiente, elas nos fornecem sombra e ventilação, diminuição da poluição sonora, absorção de parte dos raios solares, ambientação a pássaros e absorção da poluição atmosférica. Na realidade, são várias as vantagens que a árvore pode trazer para o ambiente urbano, muito mais do que a gente comumente ouve falar. O primeiro deles que a gente vê claramente é o embelezamento da cidade de maneira geral, né? A gente consegue ter uma cidade mais bela a partir de árvores que florescem, ou aquelas árvores que não florescem formam uma vegetação com aspecto paisagístico bonito, né? O que traz vantagens para o bem-estar do ser humano, da sociedade que habita essa cidade. Além disso, a gente tem a árvore como um fator importantíssimo quando a gente fala de equilíbrio do ecossistema urbano. Isso se refere a quê? A gente tem outros animais que interagem com essas árvores. Então, animais como insetos, morcegos, pássaros, que consomem frutos ou utilizam das flores, né, do pólen e promovem a polinização. E esses animais eles são importantíssimos para que o ambiente urbano se mantenha equilibrado e, por consequência, a gente tenha todos os organismos de maneira adequada dentro desse ambiente. Então, o papel ecológico da árvore dentro do ambiente urbano é essencial para fazer com que a gente mantenha esse equilíbrio constante. Para plantar uma muda, é importante conhecer a vegetação da região, dentro da cidade e nos arredores, procurando selecionar espécies que são recomendadas para a arborização daquele local. Na calçada, as raízes têm que ser mais superficiais, não tão profundas, porque senão elas vão se infiltrando debaixo da terra e pode atingir as construções, as casas, aí a calçada levanta, né? Então, pode ser uma árvore que as folhas não caiam muito, né? Então, tudo isso tem que ser adaptado. Então, tem que consultar prefeituras, casas da agricultura, que eles poderão
dá um aconselhamento sobre qual o tipo de árvore é adequado para aquele lugar. Porque o lugar pode ser uma calçada, mas pode ser uma rotatória, que precisa de um ambiente mais arborizado, que não tem problema de cair no chão, ou não tem fiação. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da escolha da árvore a ser plantada. Comer fruta do pé com sabor e qualidade é um privilégio para poucos, principalmente para quem mora em cidades. Para quem prefere as árvores frutíferas, é importante saber os prós e contras que a espécie causa ao meio urbano. É que muitas pessoas plantam árvores frutíferas no meio da cidade achando que é bem legal isso daí. De certa maneira, dependendo do tipo de frutífera, pode ser legal. Mas tem que tomar cuidado em não plantar árvores que tenham frutos grandes, que possam danificar carros e possam dificultar a mobilidade urbana. Então é importante que se pense qual tipo de árvore para ser plantada em cada tipo de local numa área urbana, para que a gente tenha vantagens e não desvantagens da presença dessa árvore. Em Piracicaba já são cerca de 1 milhão de mudas plantadas. Seria bom que todo mundo plantasse árvores sim, porque a cidade fica muito mais bonita com árvores. Então a gente pode ver que a árvore, ela traz um pouco de aconchego. Você vai num ambiente que tem muitas árvores, num parque, é uma sensação térmica boa, o contato com a natureza, isso é muito importante para o ser humano e ele está se distanciando cada vez mais desse contato com a natureza. Então, como o Vitor já falou, ela vai atrair pássaros, vai ocorrer a polinização, atrai abelhas e tudo isso é muito importante para o microclima, para o ecossistema local. O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo, mas o desmatamento está reduzindo de forma significativa a vegetação no território brasileiro. O Brasil, de maneira geral, a gente tem altos níveis de desmatamento, né? Muito grandes. Mas esses acontecem principalmente em condição de cerrado e Amazônia. Na Mata Atlântica a gente ainda tem também um nível de desmatamento, mas ele é muito menor. Qual que é o ambiente Mata Atlântica? A arborização urbana, isso é um tema que me apaixona. É um tema sobre o qual me debrucei por muitos anos. E a arborização urbana ela tem fatores que nos encantam principalmente no aspecto estético, paisagístico. Quem não gosta de ver uma árvore, por exemplo, com uma grande floração de ipês rosa, ipês roxos, amarelos, é muito bonito. Mas a estética, a paisagem não é só o que conta. A gente tem que analisar outros atributos da arborização urbana. A gente aprende já nos primeiros anos de escola que as árvores elas absorvem gases que são tóxicos, absorvem, por exemplo, o gás carbônico e produzem oxigênio. Elas servem de abrigo e oferecem alimento para a fauna, tanto aves de uma forma geral, mamíferos, quanto insetos. As árvores, elas têm uma qualidade também importante, num processo chamado de evapotranspiração, elas jogam vapor d'água no ar, umidificando o ar e, portanto, limpando o ar das cidades. Elas têm, então, todas essas qualidades e elas têm que ser levadas em consideração quando a gente for plantar uma árvore. Quando eu faço palestras sobre esse assunto, às vezes tem coisas que me preocupam, porque já aconteceu de uma pessoa sair extremamente entusiasmada, procurar a árvore que ela mais gosta, plantar e depois se arrepender porque não plantou a árvore adequada para aquele local. Então nós vamos falar sobre isso. O plantio nos centros urbanos, ele pode acontecer nos quintais, nos jardins ou nas calçadas. Mas a gente vai focar nas calçadas, que é o local onde há mais conflitos. Então, quando você for pensar na árvore, você não pensa na árvore só na mudinha, pensa nela quando adulta. E, portanto, você tem que olhar bem a largura da calçada, para ver se ela não vai ter um tronco muito largo, de forma a dificultar o trânsito de pedestres. Você vai ter que olhar para cima para ver se não há fiação, de maneira que futuramente essa árvore não venha receber podas, às vezes, muito ruins feitas pela concessionária de energia elétrica. Você vai ter que olhar a sinalização de trânsito para ver se os galhos não vão entrar em conflito com a sinalização e, portanto, sofrerem podas. Tudo isso é importante. É importante você saber se ela frutifica e, ao frutificar, se esses frutos não vão trazer problemas também para o pedestre, para os carros
que eventualmente fiquem estacionados embaixo da árvore. É importante a gente pensar numa outra qualidade da árvore, o sombreamento. Plantar uma palmeira, por exemplo, é muito legal, né? O problema de enraizamento é praticamente ausente, mas a quantidade de sombra que ela fornece é muito pouco. Outro aspecto importante, há árvores que são tóxicas para a fauna, então a gente tem que estudar bem a espécie, a sua compatibilização com o ambiente e sobretudo com a flora e a fauna. A flora porque algumas espécies de plantas convivem com as árvores. Então é isso, né? Escolhida a árvore, agora é hora de plantar. E ao plantar, às vezes a pessoa pega aquele saquinho daquele tamanho, faz um buraco do mesmo tamanho, enfia lá e pronto, espera que a árvore dali cresça e seja uma árvore maravilhosa, e não vai ser. A escolha da muda é importante, não pode ser uma muda velha, que às vezes a sua raiz está enovelada naquele saquinho e aí não se desenvolve adequadamente. Ao fazer o berço onde você vai colocar a muda, faça de 60 por 60 e 60 de profundidade. Coloque uma terra boa, plante. Coloque um tutor, né, uma vara onde você pode amarrar o caule, delicadamente o caule daquela muda, para que o vento não balance e a sua raiz, portanto, fique o tempo todo balançando e isso prejudique o desenvolvimento da muda. Bem, é claro que existem outras questões a serem levadas em conta, mas por hoje, nesse vídeo, queria colocar apenas essas questões que eu julgo que são essenciais. É isso. Então faça a tua parte. A gente tem que cobrar do poder público que plante árvores nas praças, nos canteiros centrais, mas aonde nos couber, a gente tem que fazer a nossa parte, mas temos que fazer adequadamente. Uma boa técnica de plantio, a escolha adequada da muda e vamos depois comemorar aquela bela árvore, dando sombra na frente da nossa casa, produzindo flores maravilhosas e também ofertando tudo que há de bom para a fauna urbana. Tá bom? É isso, até mais. Além de exercer importante função ecológica, melhorando o ambiente urbano, embelezando as vias públicas e a cidade, a arborização urbana contribui para melhoria da qualidade do ar, reduzindo a poluição atmosférica e removendo a poeira que flutua no ar, absorção de gás carbônico, o CO2, principal causa do efeito estufa, produz conforto térmico por meio de sombras e aumentos da umidade relativa do ar. Segundo estudos científicos, com a redução da incidência direta da energia solar e aumento da umidade relativa do ar, a arborização pode reduzir a temperatura em até 5 graus Celsius, contribuindo para amenizar as ilhas de calor. Diminuição do impacto da chuva, armazenando água, proporcionando uma maior drenagem no solo, evitando erosões e alagamentos. Cada árvore tem a capacidade de absorver e armazenar no solo em média de 240 litros de água. Proteção contra as forças do vento, redução de odores, redução da poluição sonora, proteção das margens dos rios, equilíbrio psicossocial, e valorização dos imóveis. A presença de árvores e áreas ajardinadas produzindo sombras e embelezando o imóvel aumenta seu valor venal em até 20%. Outra função importante está na arborização que acompanha o sistema viário, pois estes formam corredores ecológicos interligando as áreas livres vegetadas da cidade, como praças, parques e até mesmo matas, fornecendo abrigo e alimentos aos animais. Olá! Você sabe quais os benefícios que uma árvore pode trazer para a sua vida, para a sua casa e para a sua cidade? Nesse episódio vou falar sobre 7 benefícios. Os benefícios de uma árvore vão muito além de enfeitar e embelezar a sua casa e sua cidade. E são diversos. Quer ver? Primeiro, melhoram a qualidade do ar.
através da fotossíntese. Sua copa possui diversas folhas que absorvem gás carbono e liberam oxigênio durante o dia. Segundo, a copa de uma árvore também absorve em grande quantidade a poluição sonora, os ruídos da rua, amenizando bastante o barulho da cidade. Terceiro, a sombra de uma árvore reduz a temperatura ambiente e aumenta a umidade do ar. É muito mais fresca do que a sombra de um toldo ou telhado. Quarto, a copa de uma árvore também filtra os poluentes e poeiras do ar, reduzindo bastante essa poluição da cidade. Quinto, a árvore serve de abrigo para os animais silvestres, como os pássaros e vários insetos. Sexto, a árvore protege o solo da erosão. Tanto ameniza o impacto da chuva nesse solo, como também suas raízes penetram no solo em diversos tamanhos, se ramificam ali dentro, segurando firmemente a terra. E sétimo, a árvore proporciona um bem-estar ao homem, tanto no aspecto físico quanto psicológico. É muito bom estar com uma árvore, ver uma árvore bem plantada, estar na sombra dessa árvore, desfrutar dessa árvore e quando você está muito estressado, abraçar uma árvore. Enfim, são diversos benefícios que uma árvore proporciona. Porém, é uma responsabilidade muito grande o plantio dela. Aonde plantar, como plantar. Principalmente na calçada, onde a gente tem fiação elétrica e tubulações passando. E aí, você já plantou alguma árvore? Que árvore você tem na sua casa? Deixe nos comentários. E se gostou do vídeo, não deixe de... Olá, meu nome é Lívia Rezende, sou engenheira ambiental, trabalho na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e venho através desse vídeo passar algumas dicas sobre o plantio de mudas aos moradores do bairro Yolanda. Para cada residência serão doadas 2 mudas, uma própria para calçada e uma frutífera para o plantio no quintal. Então cada morador deverá proceder com esse plantio. Em relação às covas, que é o primeiro passo, cada cova deve ter cerca de 30 centímetros de largura por 30 centímetros de profundidade. Em relação à muda para o plantio na calçada, deve-se atentar que essa cova deve ficar próxima à guia, não deve ser centralizada na calçada para não atrapalhar a circulação de pedestre. Então, após a abertura dessa cova, a muda deve ser centralizada, no meio dessa cova. Deve-se retirar esse saquinho primeiro da muda, que as mudas vêm no saquinho plástico, fazendo um corte pela lateral, tomando cuidado para não ocorrer o destorramento da muda, porque se isso ocorrer, corre o risco da muda ficar abalada e não pegar. Então, muito cuidado na retirada do saquinho para não ocorrer o destorramento. Então, vocês vão centralizar essa muda na cova e utilizar a própria terra retirada na perfuração da cova para o preenchimento. Uma dica que eu dou é misturar junto a essa terra um adubo orgânico ou um substrato, pode ser aí o esterco, o esterco bem curtidinho. Então, quando o esterco está curtido, ele é escuro, ele é sem cheiro, ele fica um pó bem fininho. Então, ele tem que ser curtido para não ocorrer a requeima dessa planta. Então, você mistura esse esterco na terra e faz o preenchimento da cova. Após o preenchimento, deve-se apalpar em torno da muda para ela fixar bem. E depois, outra dica que eu dou é fazer o tutoramento, que é fixar uma estaca de madeira próximo a essa muda e fazer uma amarra com cordão, com barbante, para auxiliar na condução inicial da muda. Então, para o plantio são essas dicas. Cada morador deverá cuidar, zelar da sua muda, Nós estamos entrando aí num período chuvoso, mas o dia que não tiver chuva é importante regar essa muda para que ela pegue bem. E outra coisa importante e de responsabilidade de cada morador também é tirar fotos durante o plantio e posteriormente no desenvolvimento das mudas, para enviar ao pessoal do CRAS, que deve fazer relatório e enviar para a Caixa. Então fica aí também a responsabilidade de cada morador a retirada dessas fotos. Eu peço a conscientização de cada um,
no zelo, nos cuidados com essas mudas, porque o plantio de árvore ele é um benefício coletivo, né? A árvore tem o papel aí de ajudar na regularização do clima. Então a gente mora numa cidade quente, ela ajuda a reduzir a temperatura, ajuda na umidade no período seco e só traz benefícios para cada um, né? Desfrutar aí da sombra na porta de casa, poder colher o fruto, né? No quintal de casa. Então o plantio dessas árvores trará só benefícios aos moradores. E não menos importante, para finalizar, né? Nos cuidados aí que se deve tomar com essa muda, após o crescimento, deve-se proceder com podas de manutenção. A muda de calçada, essa poda deve ser realizada no período de estiagem, né, antes aí da primavera, para que no período chuvoso, na primavera, ela se desenvolva bem. Então deve-se retirar os galhos enfraquecidos, galhos que estiverem secos, e a muda frutífera é importante a poda, principalmente nos galhos internos, para que ocorra a penetração de luz e auxilie aí na produção, né? Então a poda é importante para a produção, porque tem mudas que, quando não ocorre essa poda, ela demora no desenvolvimento do fruto. Então são essas dicas que eu queria passar para vocês, e o meu desejo é que cada um possa desfrutar aí da sombra de casa e do fruto colhido no quintal de casa. E peço que todos tomem os devidos cuidados e o zelo com essas mudas.